Olá galera, tudo bem com vocês? Aqui é o canal do Belo, né, de Química. Então vamos lá para a revisão do terceiros anos, né, das escolas estadual Santos Dumont e também Presidente Roosevelt. Vamos lá. Então aqui estão os assuntos de cada questão da prova. Então temos a primeira questão sobre ligações covalentes, né, aquela base que a gente estudou, né, que o carbono faz 4 ligações, o oxigênio faz 2 ligações covalentes, o nitrogênio faz 3 e assim vai. E esse assunto está da página 13. Questão 2 sobre os tipos de ligação, né, se é sigma ou pi, da página 22. Hibridização, sp3, sp2 e sp, página 22. Os tipos de carbono, né, que tem a ver com a ligação entre carbonos, primário, secundário, terciário e quaternário. A representação das cadeias, né, como a gente representa plana, condensada, bastão, Lewis, né? E a classificação de cadeias, homogênea, heterogênea, saturada, insaturada, fechada e aberta. E por último, 4 questões de funções orgânicas da página 35. Então lembramos que cada questão vale 0,6. Então vamos lá, então vamos revisar em cima de questões e eu vou dar um pulinho também depois na apostila para a gente poder ver a parte de classificação de cadeias e funções orgânicas. Então a primeira questão fala o seguinte. Então dá o carbono 4 ligações, né, covalentes, o oxigênio 2, o nitrogênio 3. Faça a construção de uma molécula com cada um dos átomos mostrados e conte os hidrogênios. Então, obviamente, eu vou fazer uma ligação simples. Então, eu vou fazer carbono, se conecta ao oxigênio, que se conecta ao nitrogênio. Como ele fala que o carbono faz 4 ligações, né, para completar 4 ligações, já que ele já tem uma, lembrando que cada tracinho representa essa ligação covalente, né, 2 elétrons. E aqui eu tenho o hidrogênio fazendo a segunda ligação com o carbono, a terceira, e completando as suas ligações, né, com outro hidrogênio. Então já tenho 3 hidrogênios aí. O oxigênio, como ele falou, faz 2 ligações covalentes, e o nitrogênio precisa de mais 2 hidrogênios para completar seu número de ligação. 3 ligações nitrogênio, 2 ligações o oxigênio e 4 o carbono. Então totaliza aí 5 hidrogênios, né? 5 hidrogênios. Vamos lá para a questão 2. Então a questão 2 dá a molécula, a estrutura química, né, do colesterol. Aí ele pergunta quantas ligações π e quantas ligações sigmas em um CH3. Então vamos lá. Então aqui, ó, aqui a gente consegue ver a ligação π, né? Lembrando, né, quando eu tenho uma dupla, eu vou ter uma sigma e uma π. E quando eu tenho uma tripla, obrigatoriamente eu vou ter que ter uma sigma, uma π e uma π. E quando eu tenho só uma, eu só vou ter a sigma, a ligação mais forte. Então eu só vejo uma ligação π nessa molécula, uma ligação π na molécula do colesterol. Aí ele pergunta quantas ligações sigmas em um CH3. Então lembra, né, por exemplo, aqui em cima, né? Você tem aqui em cima, vamos supor que eu tenho o resto da cadeia, eu vou transformar em R, um pedaço qualquer da cadeia, né? E você tem um CH3, o CH3 que é carbono fazendo uma simples com hidrogênio, com outro e com outro. Então ele pergunta quantas ligações sigmas tem aí no CH3. Então eu tenho um aqui, ó, 1, 2, 3, 4 ligações sigmas, até porque o CH3 ele tem que estar conectado com o resto da cadeia. Então a resposta aí, né, eu tenho 4 ligações sigmas. Uma ligação π e uma ligação sigma. Let's go, vamos lá. Próxima questão. Dadas as cadeias, né, então aqui eu tenho um carboidrato na sua forma fechada e na sua forma aberta. Quantos carbonos sp3 na molécula acima? Lembrando, né, ó, um carbono sp3, opa, é quando, por exemplo, eu tenho uma molécula dessa, né, e eu tenho um carbono sp3, o carbono que faz uma ligação simples, são carbonos sp3. Mas quando eu tenho uma molécula que tem uma dupla, aí sim, essa molécula vai ter um carbono em sp2, outro carbono em sp2, e esse aqui que faz uma simples é um carbono sp3. E uma molécula que tem uma tripla ligação, aí eu já tenho um carbono sp, outro carbono sp, e esse aqui é o carbono sp3. Então ele procura, né, ele identificar os carbonos sp3, onde tem uma simples. Então eu vou marcar com X. Então aqui eu tenho um carbono sp3, ó. Olha aí o carbono sp3. Aqui eu tenho outro carbono sp3, 2. Aqui eu tenho outro carbono sp3. Aqui eu tenho outro, 4, 5 carbono sp3.
E aqui em cima eu tenho 6 carbonos sp3. Agora, então, aqui eu tenho 6 carbonos em sp3. E na outra molécula, um carbono, 2, 3, 4, 5. E aqui eu tenho, né, o 6º carbono. Então, também eu tenho, nesse caso aqui, 5 carbonos hibridizados em sp3. Mas por que não 6? Porque esse último carbono aqui, ele está fazendo uma dupla, então ele é um carbono sp2. Então temos aí 11, 6 com 5, 11 carbonos hibridizados em sp3. Vamos lá, próxima questão. Aí eu tenho essa estrutura, é o Remdesivir. Cite os carbonos primários. Os carbonos primários são aqueles das pontas. Então eu tenho, né, lembrando, né? Então eu vou escrever uma molécula aqui. Se a gente avaliar esse carbono, ele está conectado só a esse carbono aqui do centro. Então é classificado como primário, Pzinho. E o outro da outra ponta também é primário. E esse aqui do meio, ele está conectado a 2 primários, então ele é um carbono secundário. Então se eu pegar outra molécula, eu vou ter um primário aqui na ponta, outro primário aqui na ponta e outro primário lá em cima. E aqui no meio eu vou ter um carbono ligado a 3 primários, então nesse caso ele é um carbono terciário. Em outro caso, né, eu vou escrever assim a molécula para ficar mais simples, a escritura. Então aqui eu tenho P, porque todos esses carbonos aí, né, ao redor estão conectados ao mesmo carbono central. Então aqui eu tenho um carbono chamado de quaternário. Então eu vou citar alguns, né, nessa molécula aqui, carbonos primários. Então eu tenho esse aqui, ó, esse carbono aqui, ele só está conectado a esse aqui, então ele é um carbono primário. E esse carbono aqui também está conectado a esse, então ele também é um carbono primário. Então vamos procurar outro. Por exemplo, esse carbono aqui, ó, ele está conectado somente a esse outro carbono, então ele também é um carbono primário. Beleza? E esse carbono aqui da nitrila, ele está conectado só a esse outro carbono, então ele também é um carbono primário. Então é isso, já foram 4 carbonos dessa estrutura, para vocês pegarem o conceito de carbono primário, secundário, terciário e quaternário. Essa foi a questão número 4. Vamos lá. Questão número 5. Escreva uma molécula na forma condensada e bastão. Para ficar mais simples, eu vou escrever essa molécula na forma de bastão. Então, ó, vamos lá. Opa, aqui conectou. Problema de escrever a molécula. Ficou mais ou menos a molécula escrita. Aqui é uma conexão do carbono. Então vamos lá. Primeiro a gente vai ver, né, os carbonos, né? Então aqui eu tenho um carbono com uma ligação, então eu preciso ter um CH3 aí, ó. Então o próximo carbono ele está conectado a 3 outros carbonos, então é um CH, 3 com 1, 4. Então precisa de um hidrogênio para fazer 4 ligações. Então aqui, ó, esse carbono CH está conectado a um CH3, porque eu só vejo uma única ligação lá em cima. Para dizer que está ligado ao CH3, eu vou escrever, né, um parênteses aqui, que esse CH3 está conectado a esse CH. E o próximo passo, 1, 2, 3. Todos esses 3 carbonos são secundários, ou seja, são aqueles carbonos que estão conectados a 2 hidrogênios. Então, para ficar bonitinho, eu vou escrever um CH2, como são 3, CH2 3 vezes, 1, 2, 3 carbonos. E o próximo é um CH, também eu tenho 3 ligações, com mais uma CH. E perceba, ele está conectado a um CH3, então a gente tem que colocar em parênteses, não é? Para dizer que o CH está conectado com o CH3. E depois eu tenho o quê? Um CH2, e esse CH2 está conectado a um CH, de novo, né? Um carbono terciário. O carbono terciário é um CH. E aí eu tenho 2 CH3, né? Já que eu tenho 2 tracinhos, então eu vou escrever em parênteses que esses 2 CH3 estão conectados ao carbono CH. E aí está, essa é a forma condensada e bastão de uma molécula qualquer. Vamos lá, próxima questão. Questão número 6. Faça a construção de moléculas com os átomos dados e classifique a cadeia. Então eu tenho 3 carbonos e 3 hidrogênios. Então vamos à primeira. Então a primeira eu posso escrever em ciclo, não é? Carbono, carbono, carbono. Como são exclusivamente 4 hidrogênios, né? Aqui eu coloquei 3, mas são 4 hidrogênios.
Então vamos lá. Preciso completar a valência, né? Então se eu usar uma única ligação, eu não vou conseguir obter, não é, o que ele quer, não é? Se eu fizer assim, eu vou ter... Se eu fizer assim, eu vou ter 6 hidrogênios. Então, o que é que eu preciso fazer? Para tirar 2 hidrogênios, eu uso uma dupla. Então, ao invés de escrever simples, eu vou fazer uma dupla entre carbonos. E assim eu consigo eliminar 2 hidrogênios e assim eu vou ter 4 hidrogênios. Então, aqui eu vou ter 1 hidrogênio, 2 hidrogênios e o outro carbono, né, vai ter, completando, né, os 4 hidrogênios. 4 ligações, 4 ligações, 4 ligações no carbono. Então essa molécula ela é fechada, porque ela não tem as pontas. Essa molécula também é insaturada. Por que ela é insaturada? Porque ela tem uma dupla ligação. E ela é homogênea porque só tem carbonos. É uma molécula homogênea porque só tem carbonos. Então, qual a outra possibilidade? A outra possibilidade, não é? A outra possibilidade é escrever a molécula aberta. Então, os carbonos fazendo uma dupla. Então, aí eu já tenho o carbono central já tem 4. Então, esse carbono precisa de mais 2 hidrogênios, 4. Para completar os 4, né? 4 ligações, 4 ligações. Então, aí eu tenho outra possibilidade. Já essa molécula, ela é o quê? Ela é aberta, então ela não é fechada. Essa molécula também, ela é o quê? Ela é insaturada, assim como a anterior, porque ela tem as duplas ligações, duplas ou triplas é insaturada, e ela também é homogênea. E o terceiro caso seria eu fazer um carbono, carbono e uma tripla. Então aí eu teria esse carbono com um hidrogênio, e esse carbono central já tem 4 ligações completadas, né? E aqui eu tenho um carbono com 3 hidrogênios, completando os 4 hidrogênios. E aí essa molécula também é aberta, também é insaturada e também é homogênea. Lembrando, né, que eu tenho a classificação de saturada quando eu tenho só ligações simples na cadeia carbônica, ou heterogênea quando eu tenho, por exemplo, oxigênio e nitrogênio entre carbonos. Então eu vou fazer aqui, ó, por exemplo, essa é uma cadeia, né, que eu tenho aqui um CH3 e aqui do outro lado eu tenho um CH3. Então, entre carbonos eu tenho oxigênio. Então, essa cadeia aí ela é uma cadeia heterogênea. E para finalizar, as funções orgânicas. É tanto, né, que a gente tem lá na nossa apostila. Vamos lá, na nossa apostila aqui, ó, a classificação das cadeias carbônicas. Que a gente viu, né? Ela é normal, não é? Normal, linear, não é? Ou ramificada, quando ela tem 2 caminhos, né? Aqui, por exemplo, eu tenho um caminho e outro caminho. Saturada, quando eu não tenho ligação dupla nem tripla. E quando eu tenho a ligação dupla ou tripla, ela é insaturada. Então, eu tenho também a cadeia homogênea, que só tem carbonos, e a cadeia heterogênea, que tem oxigênio entre carbonos. E a gente ainda tem as cadeias fechadas, que tem a mesma classificação: saturada, insaturada, heterogênea. E assim vai. Aqui tem um exercício também de fixação. Muitos exercícios para vocês praticarem durante a revisão, né? Durante os estudos para avaliação. E, finalmente, as funções orgânicas, né? Aqui está, por exemplo, né, os alcanos só tem carbono e hidrogênio com ligação simples. Os alcenos, você tem carbono e hidrogênio com dupla. O alcadieno, você tem 2 ligações e a molécula só possui carbono e hidrogênio. O alcino, você tem uma tripla ligação. Tem o ciclano, né? Uma cadeia fechada com ligações simples. O aromático, que tem um benzeno. E as cadeias oxigenadas, o ácido carboxílico, você precisa ter COOH para representar o ácido carboxílico. O álcool, você tem que ter hidroxila ligada a um carbono insaturado. O aldeído, você tem que ter a carbonila conectada ao hidrogênio, então você tem que ter um COH. A cetona, você precisa ter um carbono secundário, né? Esse carbono secundário tem que ter a carbonila. A carbonila é C-O e conectada a esse carbono, né, secundário, você tem a acetona. O éster, você precisa ter
além da carbonila, essa carbonila tem que estar conectada a um oxigênio e um carbono. É o chamado, né, assim representado COOC. Tem um éter, oxigênio entre carbonos, e o fenol, a única diferença do fenol para o álcool é que o OH está conectado a um benzeno. E aqui eu tenho umas funções nitrogenadas, como a amina. A amina, você tem um nitrogênio sozinho conectado com carbono, que pode ser primária, secundária e terciária, ou amina aromática. E a amida, a diferença é que você precisa ter uma carbonila conectada a um nitrogênio. E aí você tem um nitro composto, que você tem um NO2, você consegue visualizar, e a nitrila, quando o carbono faz uma tripla com nitrogênio. E aqui eu ainda tenho funções adicionais, que são os aletos de alquila, o cloro conectado à estrutura carbônica. Quando o cloro está conectado a uma estrutura carbônica aromática, eu chamo de arila. Cloro, flúor, bromo, não é? E é isso. E para finalizar nossa revisão, a gente tem aqui a vancomicina, e pediu aqui para identificar algumas funções, né? Então vamos identificar pelo menos 3 funções aí na molécula. Então aqui em cima o OH, esse OH, ó, ele está conectado a um carbono saturado, então aí eu tenho o álcool. Lembrando, né, eu preciso ter um carbono que só faz ligação simples e ter o OH para mim ter a função álcool. Vamos lá para outra. Aqui eu tenho, ó, oxigênio, aqui tem um carbono, um heteroátomo. E o heteroátomo tem uma função chamada de função éter. Função éter. Vamos ver outro tipo. Aqui, por exemplo, ó, tem o nitrogênio sozinho. O nitrogênio está conectado a um carbono, ele está sozinho, ele não tem a carbonila, não é? O carbono fazendo uma dupla com oxigênio. Então aqui eu tenho uma amina. Então o trabalho é observar a tabela, fazer a comparação e tentar enxergar em diversas cadeias. Então é isso, gente. Obrigado pela participação e desejo a todos, né, bons estudos aí, né, e uma ótima avaliação de química orgânica.